Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, Por toda a eternidade. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção. A bênção que Jesus prometeu. Não muito depois destes dias, vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, reivindicamos esta promessa de Jesus. É em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Amém, Senhor. Por toda a eternidade. O verso áureo: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3, verso 2. Este é um verso que nos conforta, que nos anima, que nos dá esperança, porque diz aqui, nós somos filhos de Deus, diz aqui, mas ainda não sabemos exatamente como vamos ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar, nós seremos semelhantes a Ele. Quando você olha para a ressurreição de Jesus Cristo, que ressuscitou em glória, nós podemos entender que nós seremos semelhantes a Ele. Seremos homens e mulheres glorificados com corpos espirituais. O que o futuro está reservando para você, meu querido irmão, minha querida irmã? O que vem pela frente? Pensar nisso pode ser, ao mesmo tempo, desafiador, empolgante, assustador e também maravilhoso. Mas, lembre-se, Jesus é fiel, suas palavras são verdadeiras. Haverá sim tempos turbulentos, a Bíblia chama de angústia, qual nunca houve, mas será num curto período de tempo, meu querido irmão. Jesus prometeu que jamais nos deixará, nem nos abandonará. Ele fica com você o tempo todo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele cumprirá plenamente aquilo que ele prometeu. Sempre foi e sempre será assim. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus 24, verso 13. Não é começar a corrida animado, é perseverar na corrida. Mesmo que você caia, você se levanta e você continua nesta jornada para o céu. Independentemente de quantos dias ainda nos restem aqui na terra, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, mantendo nele o nosso olhar. Isso nem sempre é fácil para você ou para mim. Vivemos num mundo que tenta nos distrair todo o tempo, mas, como Davi afirmou, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Salmos 25 e o verso 15. Nesta semana, meu querido irmão e irmã, vamos estudar a recompensa dos salvos. Você tem uma recompensa, Deus prometeu isso. Em Mateus capítulo 5, verso 12, em Apocalipse 22, verso 12, Deus tem uma recompensa para o seu povo, para os filhos do Altíssimo. Como será o céu? Você não viu o céu ainda. Nós nunca pisamos ali, mas Deus prometeu um céu real, de verdade. E por fim, quão extraordinário será estar com aquele que nos criou, Jesus Cristo, Criador nosso, Salvador nosso, que assumiu a forma humana, que morreu por você e por mim, nos redimiu do pecado e em breve Ele voltará cumprindo a promessa: eu irei, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Esta promessa dá ânimo para você continuar vivendo, meu querido irmão, olhando para o céu. Estamos vivendo na terra, mas a nossa cidadania é o céu. É de lá que nós esperamos o nosso Salvador. Aleluia! Na parte de domingo, vivendo o hoje.
Não vivemos o ontem e também não vivemos o amanhã, mas nós vivemos o tempo que Deus nos dá, que se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Quando olhamos ao nosso redor, vemos um mundo que está em convulsão, sofrendo diante dos sinais que Jesus predisse que se cumprem diante dos nossos olhos. São guerras, rumores de guerras, nações contra nações, fomes, pestes, terremotos, perseguições se multiplicam e parecem estar apenas se intensificando com o passar do tempo. Os sinais preditos em Mateus 24, 6 a 11, estão acontecendo ao nosso redor. Sim, vivemos dias solenes, dias em que precisamos cultivar um relacionamento permanente com o nosso Pai Celestial. As Escrituras nos advertem, dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. 1 Pedro, capítulo 4 e o verso 7. Se essa exortação já era válida no passado, quanto mais hoje precisamos fortalecer e aprofundar nosso relacionamento pessoal com Jesus. Afinal, por mais longeva, por mais longa que pareça ser, a vida humana sempre é breve, muito breve. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isto está em Tiago, capítulo 4, verso 13 e 14. Tiago escreveu de uma forma muito realista do que é a vida. A vida é como uma neblina que se dissipa. Que advertência verdadeira essa! Você que agora lê estas palavras pode não estar vivo ao fim deste dia. Podemos morrer a qualquer instante. Essa é a dura realidade de viver em um mundo de pecado. Por isso, é essencial assegurar diariamente nosso relacionamento com Deus e viver consciente da nossa necessidade dele e da sua graça salvadora. Quero meditar com você agora no Salmo 80. Abra sua Bíblia no Salmo 80. Principalmente os versos 1 a 3. Leia comigo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem nos salvar. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E agora os versos 14 a 19. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste, foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto, seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este Salmo 80 deve refletir a minha e a sua experiência pessoal. Todos nós precisamos de reavivamento em nossa vida. É fácil cair na rotina, na monotonia, ou até esquecer o que Deus já fez e continua fazendo por nós. Mas cada cristão fiel, ainda que em meio a lutas, pode orar como o salmista orou: restaura-me, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e eu serei salvo. Quando aceitamos o que Jesus fez por nós, lá na cruz, e o que ele está fazendo por nós no santuário celestial, quando sabemos que os nossos pecados foram perdoados e que estamos cobertos por sua perfeita justiça recebida pela fé, então podemos ter a certeza da salvação em Jesus Cristo. A certeza da salvação em Jesus Cristo nos traz tranquilidade, segurança, serenidade.
Satanás quer que você viva na incerteza da salvação. Mas Jesus Cristo quer que você viva uma vida plena, de certeza de que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele perdoa os seus pecados, e aquele que vem a mim, disse Ele, jamais eu lançarei fora. Você veio a Jesus, você pertence a Jesus, você vive o dia de hoje em comunhão com Jesus Cristo, então você está salvo. Uma vez confessando os nossos pecados, não vivendo na prática de pecados conscientes, conhecidos, nós estamos salvos. Perdão é sinônimo de salvação. Meu querido irmão, viva o dia de hoje plenamente alegre, feliz, com Jesus Cristo, confiando no sangue que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Na parte de segunda-feira, face a face, você e Jesus poderão se ver face a face muito em breve. Quando Jesus voltar do céu, nós seremos arrebatados para o céu e nós vamos ver o nosso Salvador Jesus face a face. Nós vamos ver o nosso Pai pela primeira vez. Veremos o rosto do nosso Pai. Correremos para os braços do Pai. Seremos abraçados pelo nosso Pai. Nós o veremos face a face. Fomos criados para viver perto de Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que nós fomos feitos do pó da terra. E Deus, nesse caso, o Deus Filho, Ele é o Criador, Ele é o Verbo que fez todas as coisas, o Deus Filho. Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Existe uma intimidade muito grande entre você e Deus, porque nós somos criaturas de Deus, mas nós somos mais do que criaturas de Deus. Porque quando abraçamos a Jesus como Salvador, nós somos gerados pelo Espírito Santo, nascemos da água e do Espírito. E então passamos a ter a natureza santa e espiritual de Jesus. O Espírito Santo gera em nós essa natureza santa e espiritual de Jesus e ele implanta em você a mente de Jesus. Por isso você tem uma intimidade muito grande com Jesus Cristo. Queridos, desde que a humanidade caiu em pecado, lá no Jardim do Éden, Deus fez tudo para restaurar o relacionamento que foi rompido. O Senhor colocou a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Presta atenção neste verso. Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Nós, seres humanos, somos carentes daquele que é o eterno. Nós fomos criados para a eternidade. O pecado foi introduzido como um intruso e através do pecado veio a morte, mas nós não fomos criados para o pecado e não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a eternidade. Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Por isso, nós desejamos o céu, a vida eterna. Meu querido irmão, isso foi implantado por Deus. Somos parte, sim, do grande conflito entre o bem e o mal que se desenrola ao nosso redor. Conflito este que se desenrola dentro da nossa mente. Nós estamos com este conflito dentro de nós, porque dentro de nós existe a natureza pecaminosa que herdamos por nascimento geneticamente dos nossos pais, e existe a natureza santa espiritual gerada pelo Espírito Santo em você. Existe este conflito entre o bem e o mal. Mas o mal não é eterno. Ele surgiu com Satanás e vai desaparecer quando Satanás for queimado no lago de fogo e enxofre. Ele vai se tornar cinzas. O mal não é eterno. O bem é eterno. Prevalecerá o bem por toda a eternidade. O conflito entre o bem e o mal já foi definido, porque Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Aleluia, meu querido irmão. Nós estamos neste conflito, mas nós sabemos que a vitória pertence a Jesus Cristo. E se estamos em Cristo, estamos com o vencedor. Muitas vezes ficamos tão obcecados com as lutas e as provações terrenas
que nos esquecemos do que a palavra de Deus nos diz. O que ela diz? A nossa cidadania, porém, está nos céus. Não importa se você mora no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou qualquer outro país do mundo. A nossa cidadania verdadeira é o céu. É o céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo, que transformará este nosso corpo humilhado, este nosso corpo doentio, cheio de fragilidades e de doenças. Ele transformará esse nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu próprio corpo glorioso, porque assim como Jesus ressuscitou glorificado, nós também seremos glorificados. Aqueles que morrerem serão ressuscitados já glorificados. Mas aqueles que não morrermos, se permanecermos vivos até a volta de Jesus, nosso corpo humilhado será transformado em corpo glorioso, como o de Jesus Cristo, em vida, sem passar pela morte. Aleluia! À medida que o mundo se aproxima do fim, sabemos que um dia uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, surgirá no céu. Quando ela se aproximar, veremos nela alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Isto está em Apocalipse 14:14. Jesus virá acompanhado por milhões e milhões de anjos. E mais, além dos anjos que acompanham Jesus, nós teremos também uma multidão de santos glorificados que já estão vivendo no céu. Lembrem-se, uma multidão ressuscitou com Jesus, saindo do túmulo depois da ressurreição dele. As primícias dos mortos já foi ressuscitada e já subiu ao céu. Lá em Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus Cristo voltará montado num cavalo branco, mas ao redor do cavalo branco de Jesus existem milhões de cavaleiros montados em cavalos brancos, vestidos com a vestimenta branca, branca e resplandecente, que é a justiça dos santos. São santos de Deus que já estão no céu. E que, assim como os milhões de anjos descem com Jesus na segunda vinda, também um exército montando cavalos brancos acompanha Jesus Cristo, que lidera este exército, porque Jesus Cristo vem montado num cavalo branco. Meu querido irmão, então não são somente os anjos que descem do céu quando Jesus Cristo vier em poder e glória, mas os santos glorificados que estão no céu. Não sabemos os nomes deles. Quais nomes você sabe de santos de Deus que já estão no céu? Somente Moisés, Enoque e Elias. E os demais? Aquela multidão de onde Deus escolheu 24 anciãos para auxiliarem Jesus Cristo nos trabalhos do santuário celestial. Estes 24 anciãos, obviamente, foram escolhidos da multidão que ressuscitou com Jesus Cristo, como primícias dos mortos. Quando Jesus Cristo descer do céu, com poder e glória, todo olho o verá. Isso está em Apocalipse 1:7. Olhos de amor contemplarão Jesus Cristo. Nós vamos derramar lágrimas de felicidade porque estaremos contemplando o nosso Jesus. Mas olhos de terror e de espanto também contemplarão Jesus Cristo descendo do céu com poder e glória. Porque os ímpios contemplarão quem é aquele que eles desprezaram. Por isso, Mateus capítulo 24, verso 29 e verso 30 diz que todas as nações da terra, incluindo os ímpios, eles contemplarão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Só que a glória de Jesus Cristo fulmina os ímpios e eles morrem, queridos. Mas esta glória que brilha do rosto de Jesus Cristo, esta glória, quando incidir sobre os santos de Deus, os transforma de mortais para imortais, de corpo humilhado para corpo glorificado. A glória é a mesma que vem do rosto e dos olhos de Jesus. Fulmina os ímpios, mas transforma os santos do Altíssimo. Meu querido irmão,
Esta é a bendita esperança que nós temos. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem, ou seja, sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Há muita ignorância em relação aos mortos, mas o povo de Deus que crê na Bíblia não é para viver nessa ignorância, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. E o verso 16 diz, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo participam da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz que a primeira ressurreição é para arrebatar-nos para o céu, onde vamos viver com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, é a dos salvos. É a ressurreição daqueles que irão para o céu para viverem com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Mas fala também no verso 17 aqui, de 1 Tessalonicenses 4, verso 17, depois nós, os vivos, ou seja, todos aqueles que não passarem pela morte, terão que ser transformados também antes de serem arrebatados para o céu. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Do verso 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados para o céu. Por isso diz aqui, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Vamos encontrar Jesus não na terra, nem numa cidade, nem num monte. Vamos encontrar Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Estas palavras são de consolo, de ânimo, meu querido irmão. Por isso, meu querido irmão, a mensagem de conforto de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Vejam, chegará um momento na história do plano da salvação, chegará um momento no conflito entre o bem e o mal, em que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. Quando isso vai acontecer? No final dos 1000 anos. Quando acontecer a segunda ressurreição, que é dos ímpios, os ímpios serão ressuscitados, conforme diz Apocalipse capítulo 20, verso 5. Apocalipse 20, verso 5 diz, e o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos passaram. Ou seja, acabando os 1000 anos, o restante dos mortos, que são os ímpios, ressuscitam. E agora os ímpios ressuscitam sob a liderança de Satanás, vão cercar a cidade santa, a Nova Jerusalém, que desceu do céu. Tudo isso está relatado ali em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 9 em diante, diz que Satanás enganará as nações dos ímpios e eles vão cercar a cidade santa que desceu do céu. Mas eles não vão tomar a cidade. Por quê? Porque Deus vai fazer com que todos parem e assistam o filme da vida deles. Deus vai passar um filme. Os céus se transformam numa tela panorâmica e Deus vai mostrar o filme da história da expulsão de Lúcifer do céu, da queda de Adão e Eva, do sacrifício que Abraão fez de Isaque quando Deus proveu para ele um cordeiro. Deus vai mostrar numa tela todo o plano da salvação, todo o conflito entre o bem e o mal, a morte de Jesus na cruz, os primeiros séculos do cristianismo. Queridos, tudo vai aparecer na tela. Os ímpios se veem na tela e vão ver quantas oportunidades eles tiveram, quantas chances Deus deu para eles de serem salvos e eles não quiseram a salvação. Por isso, meu querido irmão, antes de Satanás e os seus anjos e todos os ímpios serem mortos e queimados, antes disso, eles vão reconhecer que Deus é justo. Todo joelho vai se dobrar diante de Deus, inclusive Satanás e os demônios e todos os ímpios,
Por isso, o que está aqui em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11, aqui diz: para que, ao nome de Jesus, presta atenção no que está escrito aqui, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos vão se ajoelhar, salvos, redimidos, ímpios, perdidos, demônios e o líder dos demônios, Satanás. Todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido irmão, para você e eu dobrarmos os nossos joelhos, nesta ocasião, no final dos 1000 anos, será com muita alegria que vamos confessar que Jesus é o Senhor da glória. Mas Satanás, os demônios e os ímpios vão confessar que Jesus é o Senhor da glória e que Deus é justo, com pesar, com muito espanto, porque eles já estão sentindo o calor do lago de fogo e enxofre, porque eles vão ser queimados no lago de fogo e enxofre. Meu querido irmão, Deus tem preparado para aqueles que amam a Jesus Cristo um céu. Lá nós vamos viver face a face na presença do nosso Deus. Que verdade extraordinária! Um dia veremos Jesus, nós veremos Jesus face a face, ouviremos sua voz e confessaremos que Ele é o Senhor, aquele sobre quem lemos, aquele a quem oramos, de quem falamos aos outros, aquele por quem o nosso coração anseia, nós o veremos face a face. Podemos ter plena certeza, porque Deus é fiel e as suas promessas são verdadeiras. Cada provação suportada, tudo fará sentido quando contemplarmos o seu rosto glorioso. Contemplaremos a sua glória. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e o verso 4. Aqui diz: contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Você contemplará o rosto de Jesus, o rosto do Pai, e nós vamos viver na presença do nosso Deus. Aqui diz no capítulo 22, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão da luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E o que você diz, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Na parte de terça-feira, a noiva. A noiva é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva é composta por todos os que amam a Jesus Cristo e foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também diz que a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. Será porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo? O que é que Deus valoriza? Pedras preciosas? Ruas de ouro? Muros de diamantes? Não, queridos. O que Deus valoriza são almas preciosas compradas pelo sangue de Jesus Cristo. E o que torna a Nova Jerusalém tão preciosa, chamada de noiva de Jesus Cristo, é porque dentro da Nova Jerusalém está a noiva de Jesus Cristo. Dentro da Nova Jerusalém estão homens e mulheres, os santos do Altíssimo comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Portanto, a noiva de Jesus Cristo, que é a sua igreja, e a Nova Jerusalém, que é a cidade do Deus vivo. Há um intercâmbio entre essas duas noivas, a noiva comprada pelo sangue de Jesus Cristo e a noiva que é a cidade santa preparada para aqueles que amam a Deus. É ali que estará o trono do Pai e o trono do Filho. É ali que vamos nos reunir de sábado em sábado
para adorar a Deus. E de lua nova em lua nova estaremos ali participando da festa da lua nova, comendo do fruto da árvore da vida. Queridos, quando João estava exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu a visão da nossa reunião eterna com Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, vamos ver então os versos 9 até o verso 11. Aqui diz: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. Meu querido irmão, aqui João, em visão, está descrevendo a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. Esta Nova Jerusalém é o santuário celestial, porque a Bíblia fala que esta Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Lembre-se, o primeiro tabernáculo foi aquele construído por Moisés no deserto. E agora Deus está falando do verdadeiro tabernáculo, que Deus construiu, não o homem. O apóstolo Paulo, em Hebreus, capítulo 8, fala deste verdadeiro santuário, construído por Deus e não pelo homem. E este verdadeiro santuário é a Nova Jerusalém, porque é ali que está o lugar santo e o Santíssimo, porque ali está o trono de Deus. E diante do trono de Deus está o altar de incenso, onde Jesus ministra a favor dos pecadores. É ali que ele intercede diante do Pai. Queridos, a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Não precisamos fazer conjecturas, não precisamos ficar inventando coisas. Não, queridos, vamos crer no que a Bíblia diz. O santuário celestial é real, ele existe. E a Bíblia diz que o santuário celestial é o tabernáculo de Deus, onde está o trono de Deus. E aqui diz que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. No dia do casamento, a noiva costuma estar muito bonita e todos querem ver a noiva. O casamento marca um novo começo para os noivos. Assim também será o nosso relacionamento com Cristo quando Ele voltar. Jesus está preparando um lugar para nós. João capítulo 14, verso 1 a 3. É um lugar tão maravilhoso que palavras humanas não conseguem descrevê-lo. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Embora não possamos compreender plenamente como serão o novo céu e a nova terra, Deus mostrou para João uma visão desse lugar, para que aguardemos com expectativa o casamento, que em breve acontecerá. Por isso, Paulo nos convidou: pensem nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, verso 2.
Deus está preparando cuidadosamente esse grande evento e não deseja que o casamento nos pegue de surpresa. O casamento da noiva com o noivo. A noiva é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e o noivo é Jesus Cristo. Mas a Nova Jerusalém também é chamada de noiva, porque ali dentro da Nova Jerusalém está o trono do Pai, o trono do Filho, e está ali a noiva de Jesus Cristo, comprada pelo seu sangue. Todo o universo testemunhará essa cena e nos uniremos ao noivo, a Jesus Cristo. Vamos participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento da noiva e do noivo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, verso 7 em diante. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. A noiva é você, meu irmão, minha irmã. Nós seremos vestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Você e eu estamos recebendo do nosso Pai um convite para o casamento. Neste casamento, chamado Bodas do Cordeiro, você é um convidado especial, porque você faz parte da noiva de Cristo Jesus. Você está recebendo este convite e você deve comparecer às bodas do Cordeiro. Você estará lá, para a honra e glória de Deus, para a alegria de todo o universo. Este casamento será um evento majestoso. Nós não temos todos os detalhes, mas nós temos o convite em nossa mão. Você aceita o convite que o Pai está colocando na sua mão para as bodas do Cordeiro? Meu irmão e minha irmã, que você diga, eu aceito o convite das bodas do Cordeiro. Eu estou dentro desta festa de casamento, porque eu também fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, seguindo o Cordeiro, colados no Cordeiro. Onde for o Cordeiro, nós o seguiremos. Alguém já lhe perguntou sobre o que você mais espera na eternidade? Se você perguntar a uma criança o que você espera encontrar lá no céu, ele poderá responder para você, o que eu mais desejo lá no céu é montar num tigre, ou então escorregar no pescoço de uma girafa, ou então voar para outros planetas. Um adolescente poderia dizer para você, o que eu mais desejo no céu é que eu não vou ter mais tarefas escolares. Um adolescente poderia também falar, eu quero passear no céu com meus amigos sem o risco de violência. E um grupo de adultos talvez responda, eu quero viver num lugar em que não há dor, sofrimento nem morte. Eu quero rever meus amigos a quem eu amo. Todas estas respostas são boas, são verdadeiras. Temos muito a aguardar no novo céu e na nova terra, mas o desejo maior nosso é contemplar a face de Jesus Cristo. Meu maior desejo é contemplar Jesus Cristo, abraçar Jesus Cristo, conhecer o rosto do Pai, conhecer o rosto do Pai Celestial. Que outras bênçãos poderemos receber na eternidade? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 25, e o verso 8, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que bênção podermos contemplar o rosto do nosso Deus e falarmos, este é o Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação nos regozijaremos.
Apocalipse capítulo 7 também. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 7 e o verso 17. Aqui diz: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E agora, Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. Aqui diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. São as promessas de Deus que nos confortam. A maior de todas as bênçãos do céu será ver Jesus, agradecer Jesus, face a face contemplá-lo por tudo que ele fez por nós neste mundo de pecados. Derramaremos diante de Jesus nossa adoração e louvor para nos salvar. Ao entregar-se por nós na cruz, vamos dizer o que está em Apocalipse 5, verso 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Queridos, João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus e 2 dos seus discípulos seguiram a Jesus. E nós faremos o mesmo. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, verso 4. Mas, para desejar seguir Jesus Cristo no céu, precisamos primeiro segui-lo aqui na terra. Temos que ser seguidores de Jesus na terra hoje, para um dia sermos seguidores de Jesus na eternidade. Como seu povo, como suas ovelhas, o seguiremos para sempre, desejando estar continuamente na sua presença. A Bíblia destaca uma característica marcante do povo de Deus. Diz assim: na sua testa terão gravado o nome dele. Apocalipse 22, verso 4. Somos propriedade de Jesus, tendo na testa o nome dele gravado. Em outras palavras, teremos a mente voltada para Deus e somente para Deus, seguindo o Cordeiro por onde quer que vá. Assim também estamos seguindo Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aqui na terra. Seguidores de Jesus. Siga-me, Jesus dizia para os seus discípulos. Siga-me, Jesus está dizendo para você. Siga-me hoje, para me seguir também na eternidade. Aleluia! Na parte de quinta-feira, venha. A esposa diz, vem. O Espírito diz, vem. E aquele que ouve, diga, venha. E aquele que quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Há pessoas que pensam que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. Não, meu querido irmão. Deus já predestinou todo ser humano que nasce no planeta Terra para a salvação. Todos nascem já tendo um Salvador que morreu na cruz por eles. Jesus morreu por você e por mim antes de nascermos. Então, já nascemos destinados à salvação. Deus não predestina ninguém para a perdição. A perdição vai acontecer para milhões e milhões de pessoas, mas por decisão e escolha dessas pessoas. As pessoas que rejeitam a oferta que Deus, o Pai, está fazendo de ser salvo em Jesus Cristo. Os que rejeitam a oferta que o Pai está fazendo através de Jesus. Estes estão escolhendo a perdição. Mas esta é uma escolha voluntária, a dos perdidos. O lago de fogo e enxofre, Jesus falou claramente. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas então por que teremos milhões e milhões de seres humanos sendo queimados no lago de fogo e enxofre? Conforme diz em Apocalipse capítulo 20 e no capítulo 21 também. Ah, queridos, porque o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e os seus anjos, muitos seres humanos posicionaram-se ao lado de Satanás, rejeitaram a Jesus Cristo, falaram como Anás e Caifás falaram. Lembram que quando Anás e Caifás, confrontados por Jesus, eles disseram, não temos outro rei senão César. Rejeitaram o rei dos reis, que é Jesus Cristo, e se posicionaram ao lado do imperador de Roma. Meu querido irmão,
eles vão se perder por escolha própria. Por escolha divina, Deus salvaria a todos, porque o sangue de Jesus é todo suficiente para salvar todos aqueles que nele creem. Mas por escolha humana, muitos vão se perder. Não podemos lançar sobre Deus a responsabilidade dos perdidos. A responsabilidade dos perdidos pertence aos perdidos. Por isso Deus deu livre-arbítrio para todos, mesmo para Lúcifer. Ele também tinha liberdade de escolha. Ele escolheu se rebelar contra Deus. E assim também os ímpios decidem se rebelar contra Deus. Mas Deus está convidando você para a salvação. Venha! Lemos então em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, os versos 28 a 30. Aqui diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Deus não discrimina. Deus não escolhe uns e rejeita outros. Deus chama todos. Mas alguns não aceitam o convite de Deus. Mesmo no caso de Jacó e Esaú, que muitas pessoas citam o caso de Jacó e Esaú, porque Deus desprezou Esaú e escolheu Jacó. Ora, Esaú vendeu a sua primogenitura. Jacó pecou também, mas se arrependeu. Esaú pecou também, mas não se arrependeu. Ele vendeu a sua primogenitura. Ele é chamado na Bíblia de profano. Queridos, foi Esaú que escolheu a perdição. E foi Jacó que, embora fraco, mentiroso, falso, se arrependeu dos seus pecados e se agarrou ao anjo do concerto, se agarrou a Jesus Cristo e disse: eu não te deixarei se não me abençoares. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós, todos os seres humanos que nascem nesta terra, nascem com o convite do Pai Celestial. Venha, tome de graça da água da vida. O Espírito Santo deseja atrair a todos para Jesus. Cristo convida você a permanecer nele todos os dias até a sua volta. Quando você responde a este chamado com o coração sensível e a mente rendida, encontra paz. Você sabe que por mais indigno que se sinta, ele o ressuscitará no último dia, mesmo que você morra. Jesus promete: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Precisamos sentir a urgência de cooperar com o Espírito Santo para chamar outras pessoas a um relacionamento salvador com Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. O convite é para todos e é gratuito, oferecido pela graça. Quando recebemos Jesus em nossa vida e o amamos de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento e com todas as forças, nossa história aqui na terra e na eternidade é transformada para sempre. Enquanto Jesus nos convida a ir a Ele, as últimas palavras da Bíblia nos garantem: certamente venho sem demora. E então nós respondemos: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 20. Quão breve, do nosso ponto de vista, será a volta de Jesus? Ora, meu querido irmão, quando nós fecharmos os olhos na morte, o próximo instante, o próximo segundo, será a volta de Cristo. E, considerando quão rápido a vida passa, Jesus virá para nós sem demora. Talvez nosso primeiro pensamento na ressurreição seja: Senhor, afinal, a tua volta foi mesmo muito breve. É verdade, agora vemos como em espelho, de maneira imperfeita, mas naquele dia o veremos face a face. Aleluia por isso! Não desanime, irmão meu, irmã minha. Espere no Senhor, mantenha esse anseio vibrante, com fé e confiança no amor e na bondade de Deus. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Ore agora mesmo pedindo uma fé que persevere, fé que o leve a
a entregar-se completamente àquele que morreu por você e que em breve virá buscar você. Meu querido irmão, a minha oração cada manhã tem sido: Senhor Jesus Cristo, o que eu mais desejo é a tua breve volta. Volte logo, meu Jesus. Esse é o meu maior desejo. Mas, querido Jesus, a minha maior necessidade é o batismo do Espírito Santo. Batiza-me, vive em mim, Santo Espírito. Meu querido irmão, eu deixo para você esse desafio. Ore desta forma: querido Jesus, o que eu mais desejo é que o Senhor volte logo, muito breve. Mas o que eu mais necessito hoje é o batismo do Espírito Santo. Batiza-me, em teu nome eu suplico, Jesus amado. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz do meu Jesus. Amém.